Bom, boa noite. Uma noitezinha fria, né? Mas para nós é bom, né? Variar um pouco. Então, que a gente hoje, Deus esteja falando conosco novamente, que Ele esteja me usando vocês, no coração de vocês, falando diretamente ao coração de vocês, revelando aquilo que Ele tem para cada um. Porque a palavra de Deus, ela tem muitas revelações e a gente tem que procurar. Então, que Deus possa realmente hoje, através da minha boca, da minha capacidade, né, que Ele colocou, que Ele me deu, que Ele possa estar me usando para estar transmitindo aquilo que Ele tem que transmitir para vocês. Então, que toda a honra e toda a glória seja para o nosso Senhor Jesus. Então, Israel, vamos lá para... Quem teve aqui a semana passada? A senhora e as duas não tiveram aqui a semana passada. O Alexandre também não. Então, Israel, vai passando rapidamente do começo, que aí a gente faz rapidamente uma revisão. A escatologia é o estudo das últimas coisas, né? Das coisas que aconteceriam, que Deus fez revelações ao longo de toda a Bíblia, desde o Antigo Testamento. Ele foi deixando revelações do que aconteceria no futuro. Então, a escatologia é a área que estuda essas coisas dos últimos tempos. Então, ela no Velho Testamento, para os judeus, ela representava a vinda do Messias para a restauração total da nação de Israel, que havia passado pelo cativeiro, que havia tido seu templo destruído. Então, a escatologia, para eles, os últimos dias, representavam a vinda do Messias, que restauraria a glória terrena de Israel, o reino de Israel na terra. Para nós, mesmo no Velho Testamento, já representava a vinda de Jesus. A primeira vinda para a salvação e a segunda vinda, que seria para a implantação do reino milenar, para julgamento das pessoas e implantação do reino milenar. No Novo Testamento, a segunda vinda é tratada em boa parte das cartas de Paulo, no Atos dos Apóstolos, nos Evangelhos, principalmente em Mateus 24. Jesus deixa claramente os sinais que aconteceriam anteriormente à vinda dele e ao final dos tempos. E também nas cartas de Paulo e no livro de Apocalipse. Apocalipse representa a revelação de Deus, de Jesus a João, ao apóstolo João, quando ele estava preso na ilha de Patmos. Representa a revelação dele das coisas que aconteceriam nos últimos dias. Então, e ele deixa um alerta, né, que esse dia chegaria subitamente. Ele não viria ele deixaria os sinais e disse que já teria avisado, e que esse dia chegaria subitamente. E aí, por que nós temos que estudar, né? Para nós, em benefício nosso e para aprendizado dos nossos filhos, como diz Deuteronômio 29, né, que as coisas que Deus revelou são para nós e para os nossos filhos, para que possamos obedecer à lei dele, e as não reveladas, as encobertas, pertencem a ele. Então, muitas coisas no Antigo Testamento, Deus não revelou, ele deixou encoberta. Como na profecia de Daniel, quando ele fala para Daniel, sela as palavras desse livro, porque ainda não é chegado o tempo. Antes o conhecimento tem que se multiplicar, e ele deixa os sinais. Aí sim virá o fim, mas ainda está selado. Então Deus selou naquele momento as palavras da profecia de Daniel. Porque Jesus ordenássemos que ficássemos atentos, né? Ordenou que ficássemos atentos para a sua segunda vinda. Porque ele falou que muita coisa aconteceria, então era importante que a gente ficasse atento para a segunda vinda. E ele deu sinais. Ele alertou para vigiarmos, para não sermos enganados. Por quê? No final dos tempos, ele disse que viriam falsos profetas, falsos mestres, e aí nós teríamos que questionar e saber se a doutrina é sã e verdadeira, e que a gente deveria ficar atento para confrontar com as palavras dele. Então ele deixou essa passagem, né? Porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas, e farão sinais e prodígios para enganarem, se possível, até os escolhidos. Mas vós vede, eis que de antemão vos tenho dito tudo. Ou seja, ele falou que ele disse tudo, né? Que a gente já saberia o que ia acontecer. Pode mudar, Israel, por favor?
A segunda vinda, a certeza dela baseia-se nos testemunhos dos profetas do Antigo Testamento, né? Como Zacarias, como Ezequias, do próprio Jesus, principalmente em João 2 e 3, que ele fala: na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vou teria dito. Vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vou preparar lugar, eu virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então ele prometeu que ele iria, mas ele voltaria. Então não precisaria de nenhum outro testemunho, este aqui bastaria, né, para nós termos a certeza de que Jesus voltaria, que ouvimos da própria boca dele. A segunda vinda de Jesus, ela não é espiritual, só espiritual, ela é física, ela vai vir em corpo para a terra. Então não é só, como muitos acreditam, que é uma vinda espiritual, ou quando a pessoa morre, ou no futuro. É uma implantação do reino espiritual. Não, é um reino terreno, ele é um reino físico. Ela será literal e visível a todos. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. O dia e a hora são desconhecidos. É um passagem que todo mundo conhece. Ele diz que só o Pai sabe, nem os anjos, nem ele sabiam, unicamente o Pai. Será súbita, ou seja, ela será de repente, rapidamente. Ninguém não vai ter um processo, vai vir uma semana. Não, ela vai acontecer subitamente. Ela é iminente, ou seja, lá já no Antigo Testamento eles acreditavam que já estava para acontecer. Eles interpretavam algumas passagens, inclusive quando Jesus falou que a geração que visse os sinais que ele relatou, essa geração não passaria antes que ele voltasse. Mas seria a geração que visse os sinais que relatou em Mateus 24. Essa vinda dele ocorrerá em duas fases, né? A primeira fase é o arrebatamento da igreja, que isso aí a gente vai encontrar lá em 1 Tessalonicenses 4,17, que diz: pois nós, que os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles eram os mortos, que está falando dos mortos antes, né? Nas nuvens, a encontrar com o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. A segunda fase é a revelação de Jesus ao mundo, no final de um período que o mundo vai passar de 7 anos de tribulação. 7 anos o mundo vai passar por uma fase muito difícil, a igreja não vai estar aqui, vai ser retirado aquele que retém hoje a ação do maligno, que é o Espírito Santo, junto com a igreja, então ele vai poder se manifestar. E aí diz que aí, Paulo falou que aí se manifesta o homem da iniquidade, que seria aquele que se oporia a Cristo, que é o anticristo, né? Os sinais indicativos. Jesus disse, né, que haveria sinais no céu, nos céus. Ele disse, ali está em Joel 2,31, que o sol se converterá em trevas e a lua se converterá em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Uns sinais na terra, com terremotos, pestes, guerras, e ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Todas essas coisas são o princípio de dores, ou seja, ainda não é o fim. Haverá também, como previsto lá em Daniel, um progresso científico muito acentuado. E hoje o mundo vive isso, a nossa realidade. O homem, por ser um ser criativo, criado à imagem e semelhança de Deus, ele criou muito nesse período que está na Terra. Olha o que nós chegamos. Antigamente, até o século XVIII, o começo, até o século XVIII, até meio do século XIX, o meio de transporte era cavalo. Olha, carruagem era cavalo. A partir da metade do século XIX, começou a locomotiva, o trem, e assim. Hoje nós temos aviões que transportam mais de 500 pessoas. Então, a evolução foi muito grande. Hoje nós temos telefones que a gente fala e vê a pessoa simultaneamente. Isso era ficção científica nos anos 80. Então, o conhecimento hoje, até 2013, ele dobra a cada 9 anos. Até na década de 70, eles falavam que era a cada 50 anos. Aí, mais um pouco para trás, a cada 100 anos. Hoje nós já estamos, o conhecimento dobra da humanidade a cada 9 anos.
Ele diz também que haveria um período de apostasia, né? E ele fala, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Esse é um período muito marcante para nós. Hoje, o homem desenvolveu doutrinas e ele fugiu da verdadeira doutrina deixada por Jesus nos evangelhos e nas cartas dos apóstolos. Ele fugiu dessa doutrina e criou doutrinas para ele mesmo, que satisfaçam as condições dele. Aquele anseio dele de viver nesse mundo, de acordo com os seus sentimentos, com as suas satisfações da carne e da alma. Então ele criou doutrinas, então ele inseriu certos desvios na verdadeira doutrina, para que pudesse tentasse conciliar esses dois mundos. Então isso não é conciliável, né? Nós sabemos que não é conciliável. Nós temos o mundo aqui na Terra, temos que viver e aproveitar, mas a nossa cidadania não é daqui. Nossa cidadania é do céu, é outra cidadania. É isso que a gente aguarda. Ele diz que seriam tempos difíceis, né? Que nesse tempo muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão, e surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Isso aí também não há nem que contestar, né? Hoje que a gente vê de barbaridades aqui, até a gente coloquei na semana passada, que hoje uma ação boa, ela propaga e de você achar um objeto de um terceiro e entregar um motorista de táxi ou um outro agente público, isso é motivo de colocar, de ficar feliz, quando isso aí deveria ser o normal. Então, hoje há um individualismo muito grande, as gerações estão se tornando individualistas, elas pensam nelas mesmas, elas pensam na satisfação das suas necessidades, elas não olham para o próximo. Isso a gente pode olhar em toda essa geração mais jovem. E nós também, porque nós também estamos ficando insensíveis a isso. Então, a gente não se preocupa, às vezes, com o que acontece com a pessoa do lado. Então, esse é o mundo que nós vivemos hoje. Essa é a realidade do mundo, que já estava prevista há mais de 2000 anos, né? Agora, alguns sinais nos céus, né? Ele falou que a lua se tornaria em sangue e o sol se escureceria, né? Então, nós tivemos, entre 2014 e 2015, 4 eventos aí de eclipses lunares e 2 eclipses solares intercalados, coincidindo com as festas bíblicas. Esse é um evento muito raro, que ocorreu apenas 8 vezes desde o primeiro século, né, lá do ano 0, e ocorreu apenas 3 vezes nos últimos 500 anos. Não ocorrerá outra sequência dessa em festas bíblicas pelos próximos 500 anos. Então, essa é uma constatação. Pode mudar, Israel, por favor. Aqui eu apresentei uma sequência desde 1950 de desastres e catástrofes naturais. A gente vê que há uma crescente dessas catástrofes. Catástrofes naturais, elas não têm ação do homem, né? Pode ter ação do homem, assim, em termos de natureza, exploração, mas ela depende mais da natureza, de como ela às vezes reage por si só. Aí, pode mudar, Israel. A gente só vê um crescente. Aqui é 2015, o mapa das ocorrências de catástrofes no mundo. Foram 1.060 eventos de perda. Quem tem esse site é uma resseguradora chamada Munich Re. Eles mapeiam essas catástrofes para poder saber as zonas de risco e aonde eles poderiam ter um custo maior para segurar um determinado empreendimento, um determinado veículo, ou qualquer projeto que fosse feito. Aqui é uma de desastres naturais também, a gente já está vendo aqui desde 1900, mais 1950, você vê uma crescente da Universidade de Louvain, na Bélgica, em Bruxelas, na Bélgica. Próximo. Aí já é desastres tecnológicos, causados pela tecnologia que o homem criou. Também não muda muito o padrão do que é o das desastres naturais, né? Aí nós estamos incluindo os acidentes nucleares, as quedas de aviões e outros desastres, né? Aí o pastor Wilson, naquele dia, até perguntou um foco, mas nos terremotos, que o terremoto é o que Jesus coloca lá, né? Terremotos, haverá terremotos. Aqui é um quadro também, pegou lá do governo americano, né? Que está
no United States Geological Survey, ou seja, é um instituto que monitora nos Estados Unidos essas catástrofes naturais, Estados Unidos e no mundo. Então esse é um gráfico deles, de terremotos ocorridos com intensidade na escala Richter acima de 6.0. Então aí nós estamos vendo também, não é muito diferente daquele outro gráfico. Ele também é uma tendência de ocorrência maior e cada vez maiores, maior número de terremotos com mais intensidade. Pode mudar, Israel, por favor? Aqui, eu fiquei preocupado, eu fiquei pensando, por tantos desastres naturais, ciclones, por que Jesus mencionou os terremotos, né? Por que será que ele mencionou o terremoto? Aqui eu achei esse gráfico também dessa agência americana, a US Geological Survey lá. Se você olhar aqui, ela está colocando os desastres naturais que ocorreram, né, o número deles, e a energia associada que é liberada. Nós vamos ver lá no meio do gráfico do lado direito, você vai ver a bomba de Hiroshima, que liberou mais ou menos 123 milhões de libras, né, ou 56 milhões de quilos, equivalente de explosão de dinamite. Agora você pega o terremoto do Chile. É o maior evento de 1960, o maior evento que liberou energia na Terra até hoje. Então, você vê que é significativo. Vocês vão ver que os terremotos e algumas catástrofes, elas geram tanta energia, capacidade destrutiva, maior que as bombas atômicas que o homem criou. Então, por isso que o terremoto é capaz de causar um dano muito grande. E ele chama atenção. Aí nós vimos a visão de sinais, que Jesus falou de sinais. Mas se agora a gente olhar para a Bíblia e tentar entender por fase, por datas, onde que Jesus está falando estaria voltando? Onde esses sinais estariam se colocando? Hoje nós somos a geração que estão vendo esses sinais. Nós estamos vendo esses sinais. Então aqui, se a gente olhar para a interpretação e compararmos os 7 dias da criação com os milênios, porque Pedro fala lá na carta dele, na segunda carta de Pedro, no 3, de 8 a 11, ele fala que em relação à vinda do Senhor, ele está falando da vinda do Senhor, ele fala, um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Tá ok. Então, um dia como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Os rabinos judeus, eles afirmam que o Messias deles está por vir. Eles não receberam Jesus como Messias na primeira vinda, e agora eles acham que está por vir o Messias deles, baseado nesse cronograma, nessa associação, de que os 6.000 anos são para o homem, e o sétimo milênio seria para Deus. Como 6 dias Deus criou, no sétimo descansou. Como 6 dias ele deu a terra para o homem trabalhar, e no sétimo ele falou para descansar. Como 6 anos ele mandou trabalhar a terra, e no sétimo Shemitah pediu para que a terra descansasse. Então, os judeus acreditam que está chegando a época do descanso deles. Mas eles esperam o quê? O Messias que vem e restaure a glória deles aqui. Agora eles vão estar certos. Jesus, na segunda vinda dele, ele vai restaurar o milênio, nós vamos ver, e o milênio é um governo centralizado em Israel, um governo mundial centralizado em Israel. Só que eles perderam a primeira vinda. Eles vão perder o período da graça. Aqui nós estamos no ano 5.777. Aí a Silvinha perguntou, ela pegou a calculadora e já fez a conta. Bom, se é o final do 6º milênio, 5.777, estão faltando 223 anos. O calendário judeu tem um erro que eles calculam. Você lê vários documentos mostrando onde está o erro. O erro começa na contagem que eles fazem das 70 semanas de Daniel, da ordem para a reconstrução de Jerusalém e do templo, né, até a vinda do Messias. Então, tem um erro. Esse erro, muitos acreditam que varia de 165 anos a 236 anos. Se for 236 anos, já passou. Mas se for tá entre 200 aí, que eu acredito, nós não muito longe não, viu, Silvinha? Então, é próximo também. Os judeus sabem do erro, os rabinos reconhecem o erro, e eles têm 3 teorias para poder não mudar o calendário. Mas a maior, ele fala que os sábios, quando mantiveram esse calendário, eles deixaram esse erro propositadamente, para que ninguém soubesse a data exata e ninguém deixasse de acompanhar. Então, eles falam que esse erro é proposital. Então, eles não têm intenção nenhuma de corrigir, embora eles saibam que esse erro existe. E é demonstrado matematicamente o erro.
Aqui são as 70 semanas de Daniel, que está lá em Daniel 9:27, né? Lá em Daniel 9:27, acho que é bom ler aqui. Lá em Daniel 9:27, ele diz assim, 9:27, não, é 12, desculpa, é 12:7. E ouvi o homem vestido de linho que estava sobre as águas. Essa era uma visão que Daniel teve, que ele estava de um anjo, provavelmente o anjo Gabriel. Recebeu e foi passar para ele essa visão. Então ele falou, e ouvi o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, o qual levantou ao céu a sua mão direita e a sua mão esquerda e jurou por aquele que vive eternamente que isso seria para um tempo, tempos e metade de um tempo, e quando tiverem acabado de espalhar o poder do povo santo, todas essas coisas serão cumpridas. Aqui ele está falando da semana mesmo. Eu queria lembrar que ele fala das 70 semanas que estão determinadas sobre o povo de Israel. Ele fala, são 7 semanas, depois mais 62 semanas, depois mais 7. Ele divide em 3 períodos, mais uma semana, então 69. 7 semanas, 62 semanas, e depois mais uma semana. A primeira 7 semanas é o tempo para a reconstrução da cidade de Jerusalém e do templo, que já ocorreu. Depois haveria um período que iria dessa reconstrução até a crucificação de Jesus, a retirada do Messias, para eles a saída do Messias. Então, seriam 434 anos. Então, daria um total que eram 490 anos determinado para eles. Então, ali já deu 483. Faltam 7 anos, que é essa semana que nós lemos agora, que é tempos e metade de um tempo, né? Isso, 9:24, é verdade. É esse. 9:24. Ah lá, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para cessar a transgressão e para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, trazer a justiça eterna e selar a visão e a profecia, e para ungir o Santíssimo. Então, 70 semanas. 69 semanas já se cumpriram, está faltando uma semana, que é essa última semana de Daniel, que é o período da tribulação. Então, o que vai acontecer assim, quando as 70 semanas? Então, nós vimos a ordem do governo da Pérsia para a reconstrução do templo de Jerusalém. Isso ocorreu lá com Ciro. E quem foram os responsáveis pela construção eram Esdras e Neemias, né? Neemias mais com os muros da cidade e Esdras com Zorobabel com o templo, né? Depois houve um período de perseguição aos judeus e um silêncio de Deus, que é o chamado período intertestamentário, de mais ou menos 434 anos. Aí veio Jesus e o Jesus foi crucificado, tirado o Messias. Eles não reconheceram. Então, para eles, há um período suspenso aqui deles, né, da contagem eles contam até a destruição do templo. Então, aqui começa um dos erros deles. Eles começam a contar, porque para eles tem que bater com a destruição do templo. Não pode coincidir com Jesus, porque senão Jesus é o Messias. Então, eles começam a acertar isso aí para não coincidir. Aí depois, veria um período, que é o período que nós vivemos hoje, que é o período chamado período da graça, que é o período dos gentios, onde a palavra e onde Deus estaria tratando com Jesus, com gentios, onde é a era da igreja. A igreja ela não foi revelada no Antigo Testamento. Você vai ver que a igreja não é falada no Antigo Testamento e ela só foi revelada por Jesus aos apóstolos. Principalmente Paulo, que foi designado o apóstolo dos gentios para pregar para as nações que não eram de judeus, né? Que são chamados gentios. Então, o que aconteceu nesse período? Houve a destruição do templo de Jerusalém em 70 depois de Cristo, né? Houve a formação da igreja cristã, a diáspora dos judeus, o Império Romano ele destruiu o templo, espalhou os judeus pelas nações do mundo, tirou da terra de Jerusalém. Ocorreria os sinais, que é aqui nós falamos, e o início do princípio de dores. Nós estamos vivendo o período do princípio das dores. Esse é o período que nós vivemos hoje. Estamos aqui, nos sinais proféticos, já na virada do 6º milênio. Aí viria essa semana, que é a semana da tribulação,
que ele fala que é a tribulação que ocorrerá sobre a terra. Nós vamos falar sobre ela, né? E então o que aconteceria nela? É dividido em 2 períodos, né? Ela é dividido na primeira metade, onde haveria um período de uma paz aparente no mundo, e uma segunda metade de grande aflição mesmo. Então, o que teria ocorreria nesse começo aí? O primeiro evento, aí o pastor Wilson até colocou, e é verdade, não há nada que o homem precise fazer ou possa fazer para disparar esses eventos. Esses eventos são soberanos, são da soberania de Deus. Então, é o Deus que determina esse tempo, não somos nós. Então, o evangelho tem que ser pregado em todo mundo primeiro. Particularmente, eu não vejo isso. Lá Jesus fala, e o evangelho será pregado a todo mundo. Pode ser que o evangelho seja pregado aqui nesse período. Não tem que ser pregado nesse período. Então, eu acho que tudo, aí o pastor Wilson me corrija, por favor, mas eu acredito que não dependa nada do homem tenha fazer para disparar essa vinda. É soberania de Deus. Então, haverá a primeira ressurreição, porque Paulo diz lá em Tessalonicenses, nós vamos ler na frente, que haveria a ressurreição dos mortos que morreram acreditando, tendo Jesus como Salvador, e consequentemente, imediatamente, o arrebatamento da igreja, daqueles que estiverem vivos e forem crentes em Jesus. Então, a terra vai perder alguns milhões ou até bilhões de pessoas, porque hoje os cristãos são em torno de 2 bilhões até 2015, estimado em 2 bilhões e 300 milhões de pessoas no mundo. Os muçulmanos na faixa de 1 bilhão e 700 milhões. Aí depois vem os hinduístas na faixa de 800 milhões, aí os budistas na faixa de 300. A população da Terra hoje ela é em torno de 7,3 bilhões de pessoas, ou seja, 7 bilhões e 300 milhões de pessoas. Há um grande número de pessoas que declaram que não tem religião mais. Então, se você somar isso aí, eles vão dar um pouco mais da metade da população da Terra. Muitos já declaram que são ateus. No final desses 7 anos, que nós vamos tratar deles, seria a volta de Jesus. Então, pode mudar, Israel, por favor? Aqui é uma visão que é das eras, né? A primeira era, desde Adão, começou no ano 4000 a.C. até o ano 2000, foi a era da desolação, onde Adão pecou, foi expulso do paraíso, aí veio o dilúvio, né? As nações foram espalhadas pela terra, as línguas foram confundidas por causa do evento da Torre de Babel, todo mundo conhece, e um espalhamento por todo o mundo. 13 gerações passaram nesse período. Aí a segunda era, que é a era da instrução, foi de Abraão a Jesus, onde Abraão recebeu a promessa, aí Moisés libertou o povo do Egito, a descendência dos israelitas do Egito, receberam a lei no Monte Sinai, e Deus tratou a Torá, tratou com o povo de Israel, a instrução através da lei, que seria o padrão que Deus queria para o homem, para as nações do mundo. Israel teria que ser o modelo que mostraria ao mundo como agir de acordo com a lei que Deus deu. 13 gerações também se passaram nesse período. A próxima era é a era da graça, é essa que nós vivemos hoje, onde basta acreditar, ali haveria o cumprimento da lei na anterior, aqui basta acreditar em Jesus, na obra que Jesus fez na cruz, para que pudéssemos ser salvos, termos de volta o acesso a Deus. Porque até o homem, devido à queda de Adão, o homem não teve mais acesso a Deus, porque o caminho foi fechado. Então, Deus deu, através da lei, uma maneira do homem tentar se reconciliar, se aproximar. Mas o homem também falhou consistentemente, né? Não foi incapaz. O homem é incapaz de achar o caminho de volta. Aí, com o evento de Jesus, com a morte de Jesus, o sacrifício de Jesus na cruz, Deus proveu uma maneira de ele cumprir a lei dele, porque o salário do pecado é a morte, então todo pecador merece a morte, então todos nós estamos sob pecado, todos nós mereceríamos a morte. E Jesus veio na cruz e substituiu. O inocente morreu pelos pecadores. Ele veio, cumpriu a lei e fez o sacrifício por nós. Então, é interessante notar que quando a gente olha para a cruz, é nós que está pregados lá. Pode olhar, cada um tem que se olhar lá na cruz, porque era nós que devíamos estar lá. O ladrão, tinha 2 ladrões com Jesus. O da direita impressiona, que às vezes passa desapercebido, mas impressiona a declaração dele para Jesus.
que um fala para Jesus, desafia Jesus. Jesus, se você é filho de Deus, então desce daí, salva a ti e a nós. Esse é um ladrão. Ele incita Jesus a mostrar o poder dele, que ele é filho de Deus, através de descer de lá, se salvar e salvar os dois. O outro fala, olha, eu acho muito interessante essa visão, essa colocação do segundo ladrão. Ele fala, olha, nós tivemos o que nós merecemos, ou seja, nós estamos pregados aqui porque nós merecemos. Agora, nem você estando nessa condenação, você reconhece. Aí ele olha para Jesus e fala, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no paraíso. Então o que ele fala? Ele reconhece que ele é o pecador e ele está numa posição que ele teria que estar mesmo. E que o outro que representa talvez um mundo descrente, não reconhece. Ele não reconhece que ele deveria estar naquela posição. Ele incita, ó Deus, por que permite isso? Por que deixa isso? Não é muito diferente do que muitos fazem hoje, hein? Então, e depois ele fala, quando entrares no paraíso, o que ele faz com essa declaração? Ele declara que Jesus é filho de Deus, ele declara que Jesus tem um reino, e ele declara que ele está lá também, ou seja, ele acredita que há uma outra vida. Então essa declaração é quase que perfeita do ladrão na cruz. E ela, para mim, é muito significativa, porque quando Jesus morreu, o nome de cada um de nós ele sabia lá, para quem ele estava fazendo o sacrifício. Pode mudar. Aqui agora os eventos, né, nós falamos do arrebatamento, que está lá em 1 Tessalonicenses 4, 16, 17. Aqui eu pus o 14 para a gente falar dos mortos, que é um pouquinho, porque ele fala, ó, porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também, aos que creem em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele, ou seja, ressuscitará os mortos. Dizemos-vos, pois isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Essa é a promessa da igreja. Entendeu? E aqueles que morrerem em Jesus. Porque Jesus pode voltar para nós nesse evento da volta dele, do arrebatamento, ou ele pode voltar para a nossa morte. Então, essa é a promessa. Ou seja, de qualquer maneira, ou estaremos com ele, ou seremos arrebatados e estaremos com ele. O próximo evento que pode acontecer, e aí há uma grande controvérsia aí, né? Mas, assim, eu acredito que é a guerra que é declarada em Joel 38:16. Lá, vocês já ouviram falar de Gog e Magog? Sempre? Gog é um personagem, né? Chamado um príncipe, né? E Magog é uma terra, uma região. Então ele fala que no final dos tempos, o Gog, esse príncipe, ele estará congregando outras nações contra Israel. Ele fala nos persas, fala nos egípcios, da Líbia, fala várias nações que se congregariam para destruir Israel. Ahmadinejad fez uma declaração que até 2025 ele vai varrer Israel do mapa. Essa é uma declaração do Irã, que é a Pérsia, a antiga Pérsia. Então ele falou isso. E Gog, muitos estudiosos acreditam que Magog é a Rússia e Gog é um governante da Rússia ou do parte que era a antiga Rússia, a antiga União Soviética. Então, eles acham que essa aliança virá para destruir Israel. Só que essa não é a guerra do Armagedon. Essa é uma guerra que vai começar ou próxima do arrebatamento, ou pouco depois do arrebatamento, ou coincidentemente. Mas é uma guerra que eles acreditam que ela vai acontecer e ela vai disparar sobrenaturalmente. Essas nações vão brigar entre elas, vai haver terremotos, vai ter chuva de granizo, e esse exército todo ao redor de Israel será destruído. E Israel, e por que dá a impressão, não é a guerra do Armagedon? Por quê? O que fala ali? Que eles ficarão 7 meses enterrando os mortos. Terá que, por 7 meses, o povo de Israel e quem tiver da região enterrará os seus mortos. E por 7 anos, Israel e que estiver ali vai usar o combustível, o que sobrou dos armamentos deles. Então, então não pode ser a do Armagedon, porque o Armagedon é a que precede imediatamente a entrada do milênio. Então essa está em Joel: e subirá contra o meu povo de Israel como uma nuvem para cobrir a terra. Nos últimos dias sucederá que hei de trazer contra a minha terra, para que os gentios me conheçam a mim,
quando eu houver santificado em ti, ó Gog, diante dos teus olhos. Ou seja, Deus vai usar essas nações para ele se fazer conhecido das nações gentias. Quando a gente olha para esse período de tribulação, muitos vão ver de achar um período muito cruel, de muita morte. Mais da metade da população mundial vai morrer nesse período, segundo a Bíblia. Agora, será que é um período em que Deus é cruel ou Deus é misericordioso? Do mundo que está hoje, vocês não sentem que a igreja não é mais quista aqui no mundo? A gente não sente que a gente incomoda o mundo? Quando a gente começa a falar para as pessoas? Você não sente que você começa a colocá-las numa posição que elas se sentem incomodadas e elas não querem ouvir mais? O mundo vai fechar os ouvidos. Ele não vai querer mais ouvir isso aí. Ele vai criar doutrinas. Quantas doutrinas você acha que o homem conciliou? Vocês já ouviram falar numa doutrina chamada Bahá'í? Bahá'í é uma doutrina criada no Irã também, no século, se não me engano, 19, 1800 e pouco, em que eles falam que a última manifestação de vontade de Deus, através de um profeta lá, em que ele congrega todas as religiões. Todas estão certas. Todas. Eles usam o cristianismo, o evangelho, ele usa o budismo, o hinduísmo, o islamismo, usa de todas as religiões. Todas está certo, chama Bahá'í. Essa é uma religião dos últimos dias, que vai tentar congregar tudo debaixo de um único poder. E ela já tem 8 milhões de adeptos. Então, esse tratado de paz será celebrado logo após essa guerra. E aqui, provavelmente a igreja não vai estar mais. Algum agente mundial vai liderar esse tratado de paz das nações dali do Oriente Médio e mais as nações do mundo com Israel. E vai ter um período de paz. Aí, provavelmente, esse líder é o anticristo. Ele é que vai disparar esse evento desse tratado de paz. Então, aí começa o período da tribulação, efetivamente, com a assinatura desse tratado de paz. De 7 anos vai ser o tratado de paz, conforme foi previsto revelado a Daniel. Aí começa a 70ª semana de Daniel, que está lá em Daniel 9, 24. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, nós já lemos, né? Ela entende que desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até o Messias, o príncipe, haverá 7 semanas e 62 semanas. As ruas e os muros se reedificarão, mas em tempos angustiosos. E depois das 62 semanas será cortado o Messias, mas não para si mesmo. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como uma inundação, e até o fim haverá guerra. Estão determinadas as assolações. Essa passagem é muito clara, depois que a gente menciona ela, é muito clara, né? Ela fala da reconstrução, que são as 7 semanas, realmente foram em 49 anos. Depois ela fala de 62, aí se você soma, vai dar realmente com Jesus, com a crucificação de Jesus. E faltou a última semana, que é essa semana que há de vir. Onde o príncipe, ele fala que esse príncipe aí, esse povo do príncipe, aí começam as interpretações. Quem que é o povo que espalhou os judeus e destruiu o templo? Os romanos. Então o anticristo vem de Roma. Não, calma, tem que tomar muito cuidado com tudo isso, porque o Império Romano dividiu-se em 2. Uma parte ficou na Europa, que é o Império Romano, e a outra parte foi para Constantinopla, que é o Império do Oriente. E o que virou Constantinopla? O Império Otomano. O que virou Otomano? Os muçulmanos, o islamismo. Então tem que tomar muito cuidado das interpretações, porque hoje o Império Romano, ele persiste de uma maneira ou de outra até hoje. Na nossa cultura, na influência, ele persiste. Mas o muçulmano, o outro do Oriente, ele é vivo até hoje. Ele foi destruído em 1918, na Segunda Guerra Mundial, na época da Segunda Guerra Mundial, o Império Otomano, mas a cultura que aí foi o último Mahdi deles, né, que é o último que viria que uniu o Islã, que seria o califa, né, o califa, e eles esperam também hoje o califa que virá para unir todo o povo novamente, todo o povo muçulmano. Pode andar, por favor? Qual que é o cenário, né, que aí praticamente seriam crises a nível mundial, crises políticas, econômicas e financeiras, guerras, fomes, catástrofes, ausência de segurança e violência, individualismo, amor se esfria, intolerância,
A apostasia seria essas religiões, tipo é que eu citei para vocês, conciliar, mas conciliar Deus com as nossas coisas humanas, e Deus não se concilia com as coisas humanas, nós. As perseguições religiosas, a polarização e inversão de valores. Aqui é uma coisa que é bastante interessante. Vocês já perceberam como a sociedade está indo para polos extremos? Antigamente as coisas aconteciam, e não vamos ficar nem citando o que é, mas pega o adultério. Antigamente, se acontecesse esse negócio, era um fato isolado, uma coisa assim. Hoje é mais aberto. Antes escondia, ficava numa zona entre cinza, mais ou menos. Hoje, é preto ou branco. O homossexualismo, preto ou branco. Crianças fora do casamento. Hoje é muito comum. Nos Estados Unidos, na década de 60, 5% das crianças nasciam fora do casamento. Hoje, mais de 50% nascem fora do casamento. Então, o cinza está sumindo, está ficando ou branco ou preto. É uma polarização. Religião. Os Estados Unidos também, sempre foi uma nação abençoada por ter recebido os judeus, é uma nação protestante. Eles progrediram muito rapidamente. Hoje, os Estados Unidos, pela primeira vez, mais de 50% da população se declara sem religião. Então, ela virou, está passando o ponto da virada. Eles baniram das escolas, das praças públicas ou de qualquer local do governo, qualquer menção a passagens da Bíblia, que antes eles tinham. Eles aboliram o ensino da Bíblia nas escolas. E essa era a nação que foi extremamente abençoada por esse período todo, tornou a nação mais poderosa do mundo. Aí, o que vai se acrescentar nesse cenário é que, de repente, milhões de pessoas somem daqui, no arrebatamento. Como é que fica o cenário mundial nessa hora? Com milhões de pessoas, acidentes, caos. Porque falam que a Panam, antigamente, quando ela contratava 2 pilotos, o piloto e o copiloto, não podia ser cristão, porque eles acreditavam no arrebatamento. Imagina, os aviões, se 2 pilotos cristãos arrebatam, como é que fica isso aí? Vai ficar. A Panam fazia isso, isso é real, não é fantasia. Ela só contratava 2, tinha que ser não cristão. Pode mudar, por favor? Aqui, concentrando na semana, o que nós já falamos praticamente delas a guerra, começa a guerra contra Israel, um tratado de paz, e imediatamente, o arrebatamento da igreja, com a saída do Espírito Santo, a igreja não vai estar aqui. Quem prega hoje o evangelho? É a igreja. Se ela não vai estar aqui, quem vai pregar o evangelho? Se os que ficaram não acreditam. Embora eu acredite que o papel nosso, mesmo para aqueles que não acreditaram ainda, de falar do evangelho, é porque nesse período ele vai ser alertado. Talvez vai cair a ficha. No momento de dor, mas vai cair a ficha. Então, Deus vai mandar 2 testemunhas que vão pregar em Israel. Alguns acreditam que exclusivamente em Jerusalém, mas ele vai pregar para os judeus. Vai voltar e pregar sobre o Messias, sobre tudo que eles tiveram, os profetas pregar, eles vão pregar. Aí no meio, aí faz o tratado de paz com Israel, Israel reconstrói o 3º templo, né? Reconstrói o templo, e começa novamente o sacrifício, todo aquele ritual judeu que ele tinha antes da vinda do Messias. E no meio desses 7 anos, que o tratado é de 7 anos, o anticristo, nesse período, ele deve ser um período de uma pessoa que vai se passar procurando uma paz mundial, porque todo mundo vai estar perdido, né, buscando uma liderança, alguém que aponte um caminho. Ele vai poder, ele vai tentar unir todo mundo. Quando ele se sente forte, ele vai lá e quebra o tratado, ou até para se fortalecer mais, para satisfazer algumas nações, ele quebra o tratado com Israel e declara uma perseguição aos judeus. E, coincidentemente, essas testemunhas vão pregar durante esses 3 anos e meio iniciais. E quem vai matá-las é o anticristo. A gente vai ver depois, é bem muito claro que ele vai matá-las, e aí ele entra no templo e profana o templo, e se declara Deus. Ele entra no templo e fala, vocês estão falando que eu sou o Deus, que eu sou o que está para vir, o Messias, eu sou mesmo. E ele entra no templo e ele se declara Deus. Isso também foi previsto, né? Lá, quando Jesus fala, quem lê entenda, quando a assolação da abominação que dizia o profeta Daniel acontecer, é isso aí, essa profanação do templo e o anticristo se declarar Deus.
Aí, no final desses 7 anos, né, nós vamos detalhando, tem as nações, um grupo de nações cercam Jerusalém, e aí Israel sim vai clamar a Deus. Mas nós vamos detalhar o que vai acontecer nesses 7 anos aí, um pouquinho mais. Né? Porque o que acontece depois disso? Quando Israel clama, Jesus volta ao Monte das Oliveiras, ele vence o anticristo e seus exércitos pela sua palavra, Satanás é preso por 1000 anos, o anticristo e o falso profeta são lançados no lago de fogo. Nós vamos falar de cada personagem desse, que é legal conhecer pelos que é o personagem né, nesse período aí de 7 anos. Quem tem papel importante nesse período de 7 anos? Pode mudar, fazendo favor, Israel? Então, uma coisa que a gente vê lá em Apocalipse, aqui nós vamos falar mais do livro de Apocalipse. Quem nós vemos em Apocalipse? Fala de um evento que quando... As primeiras 3 capítulos de Apocalipse, eles falam o quê? Das cartas de Jesus à igreja. E alguns eventos. São basicamente isso. As 7 cartas, são 7 igrejas, 7 cartas. A partir do capítulo 4, a palavra igreja não é mais mencionada em Apocalipse. Não se ouve mais, você não lê mais nenhuma menção à igreja. Então, quer dizer que os eventos, e lá fala, e eu vi o que acontecerá depois destas coisas. Ou seja, provavelmente ele está dizendo que aquele momento do arrebatamento, a igreja não vai estar mais. Então, por isso que a esperança, nossa e no meu caso, e acho que o caso da igreja aqui, é que a nosso arrebatamento será antes de acontecer essas coisas. Então, um sinal que ele vê é uma mulher grávida com uma coroa de 12 estrelas, e lá está escrito, e viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo dos seus pés, uma coroa de 12 estrelas sobre sua cabeça, e estava grávida com dores de parto e gritava com ânsia para dar à luz. Aí vai acompanhando, né? Quem que é essa... E aí fala que ela deu à luz a um filho homem, que há de reger todas as nações com vara de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Tem Apocalipse 12, 5. E o dragão, aí surge uma outra figura nesse momento, que é um dragão vermelho. Que ele fala, um dragão vermelho que ele arrastou, houve uma guerra nos céus, ele arrastou 1/3 das estrelas, e esse dragão é Satanás, né? Ele arrastou 1/3 das estrelas com ele, e ele veio para atacar a mulher. E ele fala, e a sua cauda após si levou a 1/3 das estrelas do céu, e as lançou sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que dando à luz ela lhe tragasse o filho. A mulher, ela foi protegida e o filho arrebatado para Deus. E deu à luz um filho homem, que há de reger todas as nações com vara de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha um lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. 1260 dias é 3 anos e meio. No ano dos judeus, que é 360 dias, um ano 360 dias, um ano lunar. Quem que é a mulher? Quem vocês acham que é a mulher? É falado aqui. Muitos até acreditavam que é a igreja, mas é claramente Israel, é a mulher. Porque quem deu Jesus? Não foi a igreja. A igreja nasceu de Jesus. Quem deu Jesus para o mundo foi Israel. A mulher é Israel, nós estamos falando de Israel. Quem foi perseguida desse tempo todo por Satanás, e a gente viu essas perseguições durante esse período todo, com todos os impérios, grandes impérios perseguiram Israel, com o holocausto em Hitler. Então, é Israel. Quem é o filho? Jesus. Então, essa é uma possível interpretação dessa passagem. E aí, os desenrolar essas coisas se encaixam quando você olha, a mulher é isso e o filho é isso. 1260 dias com a quebra, profanação do tempo, com a quebra do Tratado de Paz, os últimos 3 anos e meio é de grande perseguição a Israel. Então, mas ela vai ter um lugar preparado. Deus está garantindo para ela um lugar preparado onde ela será guardada. Ou seja, não vai ser destruída. Israel não vai ser destruído. Aí surge em Apocalipse um outro conjunto de personagens que chama Trindade do Mal. Que a gente chama, que é Satanás, o anticristo e o falso profeta. Nós vamos falar de cada um deles. Mas, para fazer uma oposição a Deus, Deus é uma trindade. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. O que eles têm ali? Satanás que se opõe a Deus, o anticristo que se opõe a Cristo, e o falso profeta, que é um religioso, que se opõe ao Espírito Santo, à obra do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo esclarece, esse vai tentar enganar. Então, e viu-se no céu outro sinal, e eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres,
e sobre as suas cabeças 7 diademas. 7 cabeças. 7 cabeças, acho que o mundo tem sete impérios que o mundo teve. Teve o Império Egito, dos egípcios, né, o Império Egípcio, o Império Assírio, que depois foi destruído pelos babilônios, e aí o Império Babilônio, Nabucodonosor. Depois o Medo-Persa, que conquistou o Império Babilônio. Depois do Medo-Persa vieram os gregos, né? Depois dos gregos vieram os romanos. Então, romanos. E o último império, que é o sétimo império, que é os dedos da estátua lá, que são os 10 que estão distribuídos. Então, fala que são 7 impérios. O que é a característica de Satanás? Ele é o príncipe do mundo, como está declarado em Mateus 4, 8, 9. Né? Ele é o inimigo de Deus, de Cristo e da igreja. E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao remanescente da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e os que têm o testemunho de Jesus Cristo. Ele foi expulso do céu, juntamente com seus anjos. E houve uma batalha no céu. Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão e batalhavam o dragão e seus anjos. Mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada Diabo e Satanás, que engana todo mundo. E foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Então, no caso do dragão, não precisa ninguém nem tentar especular quem é, porque a própria Bíblia fala que é Satanás. Ele é o nosso acusador. E ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora é chegada a salvação e a força e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo, porque já o acusador dos nossos irmãos é derrubado, o qual está diante do nosso Deus, o qual diante de nossos deuses o acusava de dia e de noite. Então, Satanás, aí uma visão, pastor Wilson, normalmente eu peço ajuda do senhor, a minha visão, Satanás ainda tem acesso a Deus, ele ainda está lá. Onde ele vai perder esse acesso? Exatamente nesse período. É isso, pastor Wilson? Então ele está lá ainda acusando. Ele ainda lá está acusando. Uma hora ele vai pedir para... Ele vai ser lançado de fora. É aí que vem esse período sobre a terra. Vai ser mais ou menos coincidente. Um outro personagem que surge, está lá em Apocalipse 13, 1, 10, e pus-me sobre a areia do mar, e vi do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. Aqui é o anticristo, né? Por que mar? Normalmente quando fala mar, as nações gentias. A Bíblia quando trata mar, as nações gentias. Israel normalmente é a figueira, as nações gentias é mar. Então eles falam aqui, provavelmente a Bíblia está falando do anticristo. E até depois do que vai acontecer, você vai ver que é o anticristo, né? Então, ele é um líder político e vai dominar. E adorar o dragão que deu à besta, o dragão é Satanás, que deu à besta, que é o anticristo, o seu poder. E adorar a besta dizendo, quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? Ou seja, ao poder que terá o anticristo nesse período. Exercerá o poder a nível mundial. E foi permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. E deu-se-lhe o poder sobre toda tribo e língua e nação. Ou seja, o controle dele será a nível mundial. Recebe o trono de Satanás com poder e autoridade. E a besta que viera semelhante ao leopardo, os seus pés como os de urso e a sua boca como de leão. E o dragão deu-lhe o seu poder, o seu trono e grande poderio. Quando Satanás ele tentou Jesus, a última tentação dele, o que ele levou? Ele levou Jesus para um cume alto de uma montanha e falou, mostrou os reinos do mundo para ele e falou, olha, se prostrares e me adorares, eis que tudo isso eu te dou. Só pode dar o que é dele. Então, se ele estava dando, ele é o Senhor. Então, quando ele transmitiu o poder para o anticristo, ele vai dar o poder sobre todo o mundo, sobre todas as nações. Ele sofrerá um golpe, né, o anticristo, mas sobreviverá. E viu uma das suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou após a besta. Ou seja, da maneira que ela foi curada. Ou seja, os sinais, porque Jesus falou que eles fariam sinais e prodígios que enganariam a muitos. E muitos vão ser enganados mesmo. Ele controlará o mundo por 42 meses, ou seja, 3 anos e meio. Ou seja, então, aquele primeiro período da tribulação, os primeiros 3 anos e meio, deve ser um período de conquista do poder dele.
ele vai tentar consolidar o seu reino. Quando ele mata as duas testemunhas, acho que o mundo vai se maravilhar, ele consolida o poder dele, aí ele estabelece e fica controlando o mundo por 42 meses. E aí vai surgir o falso profeta, né, que vai ajudá-lo a fazer essa consolidação. Então, fará um acordo de paz com Israel, mas quebrará no acordo e profanará o templo. E firmará uma aliança com muitos por uma semana. E na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação. E sobre a asa das abominações virá o assolador. E isso até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. Então, agora, quem será o anticristo? De onde ele vem, né? Nós temos duas figuras, o anticristo e o falso profeta. O anticristo é um poder político. Dominar politicamente o mundo. Há especulação de toda maneira, né? Mas deve ser alguém que tenha trânsito nas Nações Unidas, que consiga fazer aliados nos vários países poderosos. Então, o poder político, ele pode ser um poder aí que pode vir, muitos acham que pode vir da nação dos judeus, outros pode vir do mundo do romano. Aí do romano, novamente, quem que é o Império Romano que hoje, a parte dele que subsiste? São os muçulmanos, é o Império do Oriente, Roma do Oriente. Então há grande chance do anticristo vir de um desses locais. O falso profeta é uma besta que emerge da terra. E vi subir da terra outra besta, que tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro, e falava como o dragão. E exerce todo o poder da primeira besta, o anticristo, na sua presença, e faz com que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada. Ou seja, o papel dele é transformar a adoração, virar para o anticristo. E, consequentemente, de quem o anticristo recebeu o poder? De Satanás. Então, a adoração final a Satanás. Mas esse é o papel do falso profeta. O que vai caracterizar esse falso profeta? Ele vai ser um líder religioso, implantará uma religião única e faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu à terra, à vista dos homens, e engana os que habitam na terra, com sinais que lhe foi permitido que fizessem em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizesse uma imagem à besta, que recebera a ferida da espada e vivia. Então, ele vai fazer o culto à besta. Tanto é que aqui fala que eles vão fazer uma imagem, ela vai ser ferida, ele vai sobreviver ao anticristo, não sabe se é um atentado, mas ele vai sobreviver, e aí imediatamente eles vão fazer uma imagem, e ele vai dar vida a essa imagem, para mostrar o poder, para enganar todo mundo, ele vai dar quase uma vida a essa imagem, que é essa imagem que ele fala. Ele parecerá um cordeiro, mas agirá como um dragão. Lá ele fala que ele tem 2 chifres como um cordeiro, ou seja, parecerá, a primeiro momento, manso como um cordeiro, mas no fundo ele vai falar como um dragão. Ou seja, talvez ele vai tentar conquistar todo mundo para uma religião única, a hora que chegar no momento ele vai fazer negar todas as demais religiões e só acreditar nisso, que é na besta. E aí surge o que virá, né? E vi subir da terra um que tinha 2 chifres, semelhantes ao cordeiro, mas falava como dragão. Ele exaltará o anticristo e exercerá o poder em seu nome. Obrigará a todos a adorarem o anticristo. E exerce o poder da primeira besta na sua presença e faz com que todos que a terra e todos que nela habitem adorem a primeira besta, pois a chaga mortal foi curada. Aí, o que começa a marca dele, domínio dele? Pode mudar, por favor? Lá ele fará a imagem, né? Ele vai dar vida à imagem, né? Nós já falamos sobre coisa, mas está nessa passagem 14 e 15 de Apocalipse, no capítulo 13. E ele fala, e foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse, e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Ou seja, a idolatria é muito clara, né? Tudo que Deus condena, ele se opõe violentamente, ele vai à idolatria. Imporá uma marca a todos os habitantes da terra e controlará o comércio. A maneira de controlar os habitantes da terra, fatalmente, vai ser o comércio, né? E hoje, ali fala, né, e faz que a todos, grandes, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Então, hoje, ou seja, o que eles vão tentar? Primeiro, o poder mundial,
um poder econômico, político, começa com um domínio, ele vem consolidando esses impérios, como um império único, e começa um domínio. Quando você domina as nações todas? Quando você domina economicamente as pessoas. Como é que você domina economicamente? Quando você domina a moeda. O que ele vai fazer aqui? Ele vai implantar um controle. Hoje a gente usa cartão de crédito para começar a comprar, Maria, o dinheiro está quase ficando escasso, você não usa muito dinheiro. Cheque, então, nem muito raro. Esse aqui vai ser eletrônico. O que eles falam? Eletrônico. Você implanta provavelmente um chipzinho na tua mão, na tua testa, e só vai poder comprar, usar e ter meu dinheiro aquele que tem esse chip. E para ter esse chip, você vai ter que negar o que você acredita, se você é cristão ou quem vai negar a sua fé em Jesus, e para você receber. Essa vai ser a estratégia deles. Ele controla comercialmente o mundo inteiro. Imagina então o sofrimento daqueles que vão manter a fé em Jesus, porque só será salvo aquele que não receber a marca. Nós vamos ver lá na frente. Só esses serão salvos. E como é que ele vai? Ou eles vão ter que fugir, vão ter que ficar longe dos centros controlados, sujeitos a como eles vão viver. Não vão poder comprar, comercializar, ou eles vão ter que morrer. Por isso que haverá um grande número de mortes nesse período. Aí nós vamos falar daquelas duas testemunhas, né, que Deus manda 5 do arrebatamento da igreja. Se a igreja não está mais aqui para pregar, Deus manda 2 testemunhas para pregar. Está lá em Apocalipse, capítulo 11, né? E darei poder às minhas 2 testemunhas e profetizarão por 1260 dias, vestidas de saco, ou seja, elas vão estar despidas de qualquer riqueza, né? De qualquer riqueza, mas de qualquer poder, assim, em termos de financeiro e riqueza, mas elas estarão por 1260 dias, 3 anos e meio. Ou seja, o primeiro período da tribulação. São 2 profetas de Deus. Estas são as 2 oliveiras e os 2 castiçais que estão diante do Deus da terra. Elas profetizarão em Israel durante esses 3 anos e meio, 1260 dias, na primeira metade da tribulação. Terão grande poder. Estes têm poder para fechar o céu, para que não chova, nos dias da sua profecia, e têm poder sobre as águas para convertê-las em sangue, e para ferir a terra com toda sorte de pragas, todas as vezes quanto quiserem. Aqui já vai dar dica, mais ou menos, de quem a gente pode esperar, aí, né, pelos poderes. Um para de chover, ou faz a água virar sangue, ou pragas na terra. Elas serão imortais por 1260 dias. E se alguém lhes quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca e devorará os seus inimigos. E se alguém lhes quiser fazer mal, importa que sim seja morto. Então elas poderão ser mortas durante 1260 dias, até cumprir o ministério delas. Elas serão mortos pelo anticristo, ao final desse tempo em Jerusalém. E quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo, que lhes fará a guerra, e os vencerá e os matará. E jazerão os seus corpos mortos na praça da grande cidade, que espiritualmente chama Sodoma e Egito, onde o nosso Senhor também foi crucificado. Espiritualmente é Sodoma e Egito, mas é onde o Senhor foi crucificado. Qual que é a cidade? Jerusalém. Eles vão ser mortos em Jerusalém. Os seus corpos ficarão expostos por 3 dias e meio, depois ressuscitarão e eles serão levados ao céu. E os homens de vários povos, e tribos, e línguas, e nações verão seus corpos mortos por 3 dias e meio, e não permitirão que seus corpos mortos sejam postos em sepulcros. E depois daqueles 3 dias e meio, o Espírito de vida, vindo de Deus, entrou neles, e puseram sobre os seus pés, e caiu grande temor sobre os que os viram. E ouviram uma grande voz no céu que lhes dizia: subi para aqui. E subiram ao céu em nuvem, e os seus inimigos os viram. E naquela mesma hora houve um grande terremoto, e caiu a 10ª parte da cidade, e no terremoto foram mortos 7.000 homens. E os demais ficaram muito aterrorizados e deram glória ao Deus do céu. Aqui já começa a mudança de Israel. Nós estamos falando de Jerusalém. O anticristo será engrandecido. Quando ele matar as 2 testemunhas, porque elas incomodavam não só Israel, elas incomodavam o mundo inteiro. Porque elas estavam pregando um arrependimento, pregando a Deus é o Deus verdadeiro, tudo o contrário do que estava acontecendo na época. Então elas vão incomodar. E os que habitam na terra se regozijarão sobre eles e se alegrarão. Estou falando quando eles forem mortos.
e mandarão presentes uns aos outros, porquanto esses dois profetas tinham atormentado os que habitam sobre a terra. Então, nessa hora, talvez o anticristo, mostrando esse poder, que ninguém conseguiu, vão tentar matar, provavelmente, mas não vão conseguir. Quando ele conseguir, ele vai falar, eu sou Deus. Provavelmente ele vai falar, eu sou poderoso. Então, é nesse momento que começa o segundo período da tribulação. Os estudiosos acreditam que essas testemunhas serão os responsáveis pela conversão das 144 mil testemunhas que vão pregar na segunda metade. Né? Os testemunhos de Jeová falam em 144 mil testemunhas e buscam quem que vai ser os 144 mil entre eles. As 144 mil testemunhas, nós vamos ver, são judeus. São judeus que vão pregar não só para Israel, mas para o mundo inteiro. Eles serão os grandes pregadores da segunda metade da tribulação. Vamos falar só das 144 mil testemunhas. 144 mil testemunhas. Está lá em Apocalipse 7, de 1 a 8, eu coloquei só o 3 aí. E dizendo, não danifiqueis a terra. Aqui, quando abre um último selo lá, eles vão falar, olha, não para os anjos, liberam certos anjos, mas fala para eles, ó, não danifiquem a terra, não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos selado nas testas os servos do nosso Deus. E ouviu o número dos selados, e eram 144 mil selados, de todas as tribos de Israel. São judeus. 12 mil de cada tribo, e ele cita o nome de cada tribo. Ele cita 12 mil de Judá, 12 mil de Ruben, de Gade, Azer, Naphtali, Manassés, Simeão, Levi, Issacar, Zebulon, José e Benjamim. Aqui, o que nós vamos estar faltando aqui? Nessa tribo dos filhos de Jacó? Dan. Né? Está faltando Dan. Porque quem ocupou o lugar de Dan foi o filho de José, Manassés. Efraim não está aqui, mas José está. Se Efraim é descendente de José, então de alguma maneira ele não teve esse papel nesse momento, mas ele está sobre José. Então tiraram o Dan. Por que tiraram o Dan? Aí vem todo um ludo no passado. Dan foi uma das tribos que mais se afastou dos demais da nação de Israel. Ela se apegou muito ao comércio marítimo, à riqueza. Ela se recusou muitas vezes a lutar com os irmãos, com os demais tribos. Ela sempre aderiu à idolatria, ao bezerro de ouro e outras coisas. Foi Dan. Lá no episódio do bezerro no deserto, dizem que a tribo, os judeus lá no Midrash, na tradição oral da Torá deles, eles falam que foi Dan. A grande tribo que fez a adoração ao bezerro de ouro foi Dan. Então, ela não é citada aqui. Não quer dizer que Dan não vai ser salva, porque na pregação, mas ela não vai estar protegida, porque essas 144 mil testemunhas vão estar extremamente protegidas nesse período de 3 anos e meio. Elas vão estar seladas, elas vão estar protegidas, vão ter um poder de pregar, vão ser eficientes na pregação do Evangelho. E nós vamos ver isso logo em seguida. Ah lá, israelitas pregarão o Evangelho durante a grande tribulação e haverá uma grande colheita, né? Aí, ó, eles falam, os testemunhos vão falar da pregação e no final ele viu uma visão, que ele viu o quê? Ele viu, depois dessas coisas, olhei e vi, eis que uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações e tribos, e povos e línguas, que estavam adiante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas mãos. E um dos anciãos me falou, dizendo, estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vieram? Aí João, né, que João disse, disse-lhe, Senhor, tu sabes. E ele disse-me, estes são os que vieram da grande tribulação, e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Então, a grande tribulação, a gente tem que olhar com um grande período de misericórdia de Deus, porque o mundo se tornou tão insensível que se não tiver um abalo muito grande, para as pessoas poderem acordar. E vai ficar cada vez pior, o coração vai endurecer cada vez mais. Então, a grande tribulação, vamos imaginar que tenha 7 bilhões e 300 milhões de pessoas lá no final do período. Vamos um pouco estar próximo, vamos pôr esse número. Vamos supor que tenha 2 bilhões e 300 de cristãos. Dentro desses cristãos, que estão todos os ortodoxos, todos os católicos, todos os protestantes, todos aqueles que propagam a fé em Jesus, será que todos realmente têm a fé verdadeira? Vamos imaginar que uma parte tenha, 1,5 bilhão de pessoas tenham. Então já cai para 5 bilhões e 800 milhões de pessoas aí.
5 bilhões e 800 milhões de pessoas. Olha o quanto de gente vai ficar no mundo. Então, vai ser um grande período de sacudir esses 5 bilhões e 800, 6 bilhões de pessoas. Para ver se eles vão acordar. Então, esse é o período. Então, eu vejo a tribulação como um grande ato de misericórdia de Deus. De novamente manifestar o seu glória, o seu poder na terra, para ver se o homem olha para o caminho certo. Se acorda o homem para o caminho verdadeiro. E Apocalipse fala muito isso. Vocês vão ver várias passagens de Apocalipse que fala, e mesmo com tudo isso que aconteceu, os homens continuaram nos seus caminhos errados e continuaram as suas práticas pecaminosas. Terão um papel especial no reino de Cristo. Aí um detalhe que lá também fala, né, serão homens que nunca conheceram mulher, serão virgens, né, não casaram, não tiveram namorado, nada. Então um detalhe que não explica, mas está lá. E cantavam um novo cântico diante do trono, e diante dos 4 animais e dos anciãos. E ninguém podia aprender aquele cântico, senão os 144 mil que foram comprados da terra. Estes são os que não estão contaminados com mulheres, porque são virgens. E estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que ele vá. Estes são os que dentre os homens foram comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro. Então eles vão ter um papel importante no reino milenar, no reino no que Jesus vai implantar. Aceitaram Jesus como Messias, provavelmente pela pregação das 2 testemunhas, que eram o único que pregavam o evangelho verdadeiro. Então eles nasceram da pregação dessas 2 testemunhas. E precisaram de 3 anos e meio. Coincidentemente, quanto tempo Jesus pregou aqui? Então, 3 anos e meio, não é? Foi, pastor? 3 anos e meio, né? A pregação de Jesus.